Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Liderança em Design. Este é o tema do episódio de hoje do nosso Papo de UX. E para trocar essa ideia comigo, eu convidei um cara fantástico. Ele é gerente de UX e CX na Benvisa Vale, Rafael Buriti. Fala aí, Buriti, beleza? E aí, Luan, beleza? Cara, brigadão aí pelo convite, cara. Vamos falar aí dessa parada que é um pouco da minha paixão aí no dia a dia. Legal, cara. Bom, para a gente começar aqui o nosso papo, fala pra gente aí quando que você começou a ser designer, né? Quando você começou a sua carreira, como é que você foi caminhando, como que você chegou a virar gerente agora aí na Benvisa Vale, há quanto tempo você tá lá, né? Essa caminhada, essa sua jornada. Show, cara. Bom, eu fui web designer, né? Eu comecei a trabalhar lá para o começo dos anos 2000. Eu tenho formação, na verdade, em ciência da computação, mas eu sempre tive um pé ali na parte do design. Eu era ilustrador, quadrinista, né? Tentei, no começo ali da internet, fazer uns quadrinhos digitais, não deu muito certo, mas hoje funciona. Se eu tivesse investido, talvez, né? Quem sabe? E, assim, no meio da faculdade de ciência da computação, eu meio que, não me encontrei tanto, mas já estava fazendo, resolvi terminar, e eu comecei a trabalhar com a parte de web design mesmo, assim. E aí, até lá, os meados de 2011, eu trabalhei diretamente como designer digital, fazendo toda a parte de design visual, parte de HTML, CSS, montei muito site em Flash, né, com ActionScript, até que eu decidi sair desse mercado de publicidade, marketing, agências e partir para uma empresa de tecnologia, que eu acreditava que era um mercado que precisava mais de mim, era mais carente, não sabia exatamente o que eu fazia e ia poder me dar mais liberdade, né, para trabalhar e fazer o que eu acreditava. E ali eu também comecei a entrar um pouco mais no nível de arquitetura de informação, foi minha entrada nesse mundo de UX, né, propriamente dito, né. E em 2015 eu recebi um convite para vir morar em São Paulo, foi um convite para trabalhar na Embraer, lá em São José dos Campos, onde eu morei 1 ano e meio, e o objetivo era ser essa cabeça de design focado na experiência, numa unidade que eles estavam montando de desenvolvimento de produtos digitais dentro da Embraer, né, uma empresa que era uma indústria basicamente de aviação. Dali eu fui transferido para uma coligada da Embraer, que era uma empresa de 40 anos no mercado, a ATEC, que quem me conhece no mercado me ouviu muito mais falar na ATEC, né, onde eu fui o head de UX. Entrei lá sozinho, montei uma equipe de 17 designers com várias especialidades e vários pontos de atuação, entrando numa empresa que nunca tinha visto um designer, com mais de 40 anos de atuação no mercado, e a gente conseguiu construir um pouco dessa visão sobre a importância da experiência, do design, da interface, da arquitetura de informação dentro daquele local. E foi ali em 2015 para 2016, que eu comecei a fazer essa transição para liderança. Uma transição que foi planejada mesmo, assim, eu queria. Quando eu vim para São Paulo, eu vim com esse objetivo, olha, eu estou aceitando isso porque isso vai me levar para o caminho da liderança de design, porque eu já não queria mais estar desenhando apenas interfaces, projetando as soluções, eu queria poder trazer um pouco mais da minha experiência, que eu sempre gostei, né, no dia a dia, de ensinar a galera, né, enquanto eu estava trabalhando e fazendo as coisas. E aí isso foi um caminho meio que natural para mim, essa questão da liderança. Bacana, então você planejou ser líder, puxando isso já que você comentou, né, e, tipo, a gente pode considerar que o topo da carreira de um designer, de um profissional, que ele vai evoluindo, ele vai progredindo ali na sua jornada, na sua caminhada, estudando e tal, seria ser líder na sua visão? Você enxerga isso porque você traçou essas metas, esses objetivos para você, você considera que isso é algo para os outros designers também olhar e se espelhar? Ou não necessariamente todo designer tem que ser líder para falar assim, nossa, cheguei no nível máximo aqui de designer porque agora eu estou liderando, agora eu tenho equipe, montei um time e blá, 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 e vamos para cima, entendeu? Essa aí é uma grande questão e agora eu vou ser amado ou odiado, né, por toda a internet de designers. Cara, eu até fiz uma palestra a convite de uns amigos no encontro do Figma Lovers, né? Foi o Bruno, que está em Portugal hoje, e o Paulo, lá do Banco Pan, me convidaram ano passado para falar sobre liderança no meetup deles, que eu achei bem legal, inclusive, porque o meetup falava de processos, ferramentas e pessoas no final. E aí eu falei assim, cara, vem falar de liderança aqui.
E eu falei disso. O título da palestra era "Precisamos todos ser líderes?", porque realmente a gente tem visto muito isso no mercado, né? Essa corrida pela liderança, por esses cargos que surgem um atrás do outro, né? Head, lead, manager e etc. E parece que as pessoas enxergam na liderança um caminho natural de sucesso ou crescimento profissional. Muitos, até pelos poucos que eu conversei, vem como a única forma de ganhar um pouco mais, né? Aumentar o salário. Mas, de fato, cara, eu não acho que esse deveria ser a motivação. E sim, em alguns casos você vai receber um salário maior ou não, até por algumas questões de responsabilidade ou hierarquia de mercado, né? Que existe ainda nas empresas uma estrutura hierárquica forte em alguns casos. Mas, na essência, né? Você não precisa ser um líder de pessoas para ganhar mais ou para ser reconhecido. Eu ainda acredito muito, tem muitas pessoas que discutem a questão da carreira Y, a carreira W, se tem valor ou não, se isso mudou no mundo de hoje e etc. Mas acreditando ainda que a carreira Y é válida, você tem a possibilidade da pessoa seguir para uma especialização técnica, né, para ser alguém muito foda naquilo que ele faz. Então, vai ser um UI muito sinistro, vai ser um UX muito sinistro, um pesquisador muito foda, ou ele pode abdicar disso e ser um líder, porque no final do dia, dependendo do nível de liderança, quando você fala num lead, ele ainda está muito próximo ali, é quase uma coordenação, né, ainda está muito próximo do operacional, do craft, né? Mas quando fala de um manager, de um diretor, VP, e aí vai subindo, você vai deixando muito mais de lado isso, e você vai aplicando o seu conhecimento de design para a gestão de times, e não para fazer o produto na mão, né? E aí você vai, na verdade, facilitando para que aquelas pessoas que estão embaixo de você, ou estejam lideradas por você, consigam entregar aquele produto da melhor forma possível, que você consiga fazer as conexões do negócio para o seu time, né? Então você começa a ter o que a gente fala, eu e o Rodrigo, a gente conversa muito, né, sobre o design de carreira das pessoas, o design do time, né, o design do processo que o time segue. Então você começa a mudar um pouco a visão. É muito no que eu acredito. Então, assim, você não precisa querer ser líder, mas também não é ruim querer ser líder. Não é um pecado, não faz mal você querer isso, né? Mas eu acho que as pessoas têm que entender que existem algumas coisas envolvidas na liderança que nem todo mundo pode estar afim, sabe? Então, assim, você tem que ter uma questão de conversa com pessoas, de relacionamento, que é muito forte, né? E aí tem gente que não tá afim. E aí tudo bem, você vai lá, testa, vê que não é a tua praia e você volta. E aí você caminha para uma visão mais especialista, né? Alguém referência técnica. Sim, e você acha que, por exemplo, tem muita gente que fala, nossa, você nasceu para ser líder, né? Quantas vezes já não ouviu essa frase em vários lugares, em várias equipes, né? Na sua visão, você acha que as pessoas realmente nascem com isso? Ou é possível ir criando? Tipo, porque tem o lance da liderança, a gente observa que é igual você falou, é gestão de pessoas, né? Então, não adianta ser um designer super foda, que sabe todos os processos, metodologias, cabo a rabo, resolve problema, mas problemas com pessoas ele não é capaz de resolver. Então não adianta essa pessoa querer ser líder, porque por mais que ela queira, se ela não resolver esse problema dela mesmo de gestão com outra pessoa, dela ter a empatia, ou seja lá o que for, ela conseguir conviver com o outro ali, resolver o problema do outro, não vai adiantar nada, né? Sim. Isso e outros itens, né, Luan? Tipo, a pessoa tem que desapegar, né? Ela não pode não ter dar autonomia para o seu time, né? Não confiar. Então, aí, há coisas muito importantes eu pego e vou fazer, né? Não, você está começando a sair um pouco desse craft e empoderando quem está fazendo isso. Então, você tem que confiar, você tem que dar autonomia, permitir que erre e orientar. Então, tem várias coisas envolvidas de fato ali. Agora, essa pergunta talvez esbarre muito naquela coisa antiga que a gente fala do dom, né? A pessoa tem um dom para aquilo, tem um dom para desenho, um dom para design, um dom... É complicado isso. Eu mesmo falo que, tipo, eu não sei por que eu quis ser designer, porque eu não sei nem desenhar stickman direito, sabe? Eu não fui bom em aula de arte, sabe? Meus desenhos ficavam horrorosos, não sabia pintar. Eu não sei por que eu quis ser designer. Isso é um dos mitos, né? Como eu sou do interior, né? E aqui a galera às vezes acaba confundindo designer com desenhista. E às vezes pensa que por você ser designer, você tem que saber desenhar. Eu sempre falei, cara, eu não sei desenhar. Isso não é só no interior, não, cara. Acontece. Assim, eu brinco, já falei, acho que em alguns programas, alguma coisa assim, que a primeira vez que eu fui tirar um visto para viajar,
o entrevistador do visto perguntou qual era a minha profissão, aí eu falei designer, né? E a primeira pergunta que veio de volta assim, mas designer de interiores? Então, assim, né, a pessoa não sabe de fato, né? E muitas vezes eu respondo respondia, né, desenhista e tal, mas ok, assim, não... Só que, assim, essa questão do dom, eu acredito que você possa ter facilidade para alguma coisa, não sei se é porque você nasceu, porque aí a gente vai entrar num mérito, né, de biológico, químico e filosófico, mas assim, eu acho que você, pelo background, né, pelo histórico que você tem familiar e outras coisas pela qual você foi exposto durante a sua vida, pode facilitar algumas coisas, né? Então, eu considero que eu tive essa facilidade, assim, como alguns amigos dizem, né, você é um aglutinador natural, então você consegue juntar as pessoas com facilidade, mas não que isso seja liderança, né? É uma skill que as pessoas enxergam que faz você parecer alguém que nasceu para ser líder. Essa pessoa fala muito bem. Puta, merecia ser um líder. São pequenas skills, né, que as pessoas vão vendo, né, pequenas particularidades, né, da sua personalidade que as pessoas acham que definem um líder. Mas de verdade, cara, eu acho que é treino total, é aprendizado, é estudo. Por mais que você tenha algumas facilidades, cara, se relacionar e lidar com seres humanos não é dom, mano. Você vai ter que aprender, você vai ter que estudar muito, você vai ter que errar, vai ter que aprender no meio desse caminho. Então, isso de nascer para ser líder, acho que você vê, né? Tem aquela criança que você vê assim que é um pouquinho mais um pouco mais exposta que as outras e tal, mas acho que isso está muito relacionado à família, né? Ao impacto que ela tem e outras coisas. Mas a gente não dá para se aprofundar nisso. Agora, eu acho que dá para aprender. Dá para aprender sim, dá para você estudar muito, dá para você acompanhar alguém, ser mentorado por algum outro líder, aprender com os erros, ler muito sobre liderança, não só de design, né? A gente fala muito lá no canal do Design Team, que é você se embasar também em outras profissões. Então você tem um Jack Welch aí da GE, que é um baita líder conhecido, você tem o Peter Sand, que sempre falou sobre isso, e essa galera é de engenharia, é de outras áreas, mas tem um baita conhecimento e vendem essa questão da liderança humanizada. Então, acho que dá para você aprender. Não é uma coisa que, não, eu não tenho jeito. Não, cara, você está muito afim, você gosta disso, você se anima por ver outras pessoas crescendo. Eu acho que isso é um aspecto muito legal do líder, sabe? É você gostar de ver aquela pessoa que você lidera se desenvolver, crescer, passar de fase, né? Evoluir ali na carreira dela. E isso eu acho que é um gatilho. Se você sente isso, mas eu não estou preparado ainda. Então vai se preparar, porque dá. E a preparação, querendo ou não, a gente nunca está preparado, se a gente for parar para pensar, né? Tipo, está preparado para um emprego novo, está preparado para ser líder, está preparado... Cara, a gente não estava preparado para a pandemia. Veio e tem que se preparar, tem que correr atrás, tem que fazer alguma coisa, entendeu? Então eu acredito nisso daí. E falando sobre isso, Buriti, quais são as habilidades, na sua visão, um líder precisa ter, mas um líder de design, focando nessa questão do time ali, algo que venha dele, assim, que ele possa realmente fazer para contribuir com a equipe, e não só virar um chefe, né, acaba, só delega a tarefa, né. Vira um gerente de projeto ali, né. Isso, cara, eu vejo assim, a liderança de design está crescendo muito, tem surgido muitas pessoas focadas nisso, tem surgido muitas vagas, por quê, né? Porque eu acredito que a gente passou dessa fase do designer forever alone ali, né, do designer sozinho, do eu-keep, apesar de muita gente ainda estar como eu-keep. Foi muito tempo, cara. E ser ok, né, cara? Você aprendeu pra caramba, né? Eu falo que foi um puta de um aprendizado, porque eu tive que aprender HTML, eu tive que aprender CSS, tive que aprender JavaScript, igual você falou que também tive que codar coisas em ActionScript 2 na época, depois veio o 3, virou uma meleca, porque ficou muito mais difícil de fazer. Cara, e tudo isso pra mim contribuiu para que eu chegasse aqui hoje, entendeu? Então, se eu tivesse que passar de novo, com certeza eu ia passar para chegar onde eu tô, mas, claro, ajuda muito, entendeu? Quando você fala do cenário do produto digital que a gente está vivendo hoje como um grande carro-chefe do mercado, isso aí foi essencial, né? Não teria como a gente chegar hoje com a visão que a gente tem de mercado se não fosse assim. Então, o eu-keep é uma coisa ok, é interessante, é muito até do que eu falo, você está começando, você quer aprender... Cara, tem empresas como consultorias que te jogam em vários cenários diferentes que você vai aprender muito. Então, tudo bem. Porém, a gente está passando um pouco dessa fase, né? As empresas estão enxergando o valor de ter equipes de design.
E aí, quando você começa a contratar equipes de design e designers que estavam acostumados, na minha visão, a trabalhar muito com fone de ouvido e foco no projeto do design visual dele ali, você acaba precisando de uma pessoa que é esse líder, que vai fazer esse time conseguir enxergar como trabalhar em equipe, como ver o negócio, né, tirar um pouco dessa visão apenas do craft ali, né, do visual, e conectar com o negócio. Então o líder tem esse papel muito forte. E aí quais são as skills que são interessantes para esse líder, né? Vou falar um pouco do que eu aprendi assim nesses últimos anos. Você precisa desapego, porque antes era você que entregava tudo e você dava a solução, você acreditava que você conseguia resolver o problema. Você tem que começar a delegar isso, e delegar não é largar na mão de ninguém, né? É conhecer o profissional no nível de, olha, essa pessoa aqui consegue lidar com esse problema, essa aqui consegue lidar com esse outro problema, e se eu der esse probleminha aqui, que é um pouquinho além dessa pessoa, ela vai evoluir, eu não vou pirar ela, então você precisa ter esse conhecimento, então, conhecimento de pessoas. Isso ajuda quando você é um designer de experiência, porque você meio que já vem buscando o conhecimento humano com o tempo, né? Então, isso ajuda um pouco. Mas o ser humano, como natureza, tem dificuldade em fazer essa relação de dar feedbacks, orientar. Então, você precisa saber dar um bom feedback, você precisa ouvir crítica, você precisa saber dividir as decisões também com o time, porque você ser o manager, o head, ou seja lá qual o termo, não significa que é você que determina todas as regras e calem a boca e façam o que eu estou mandando, né? Não é assim que funciona, então você tem que ter essa flexibilidade. E aí, nessa questão do você desapegar, eu aprendi uma coisa que foi, ali no começo, foi duro, assim. Quando você estava sozinho, quando eu estava ali sozinho enfrentando aquele cenário que eu precisava provar valor, cara, às vezes eu não tinha medo de dar um soco, bater de frente, discutir. Mas quando você começa a ter um time, você não é responsável somente pela sua carreira. Você é responsável por várias pessoas que estão ali no seu time. Então as suas atitudes vão respingar nos seus liderados. E muitas vezes, a pessoa com quem você discutiu, não vai discutir de volta com você, porque você está no mesmo nível de hierarquia dela. Ela vai descontar no seu liderado. Então você tem que tomar esse cuidado. Então eu fui aprendendo aos poucos assim, olha, você não pode sair batendo em todos. Vai desenvolvendo a sua forma política de se relacionar. Então, essa capacidade de gerir conflitos você precisa ter, né? E, acima de tudo, inspirar, né? Porque alguns cenários de locais que a gente trabalha na vida real, a gente estava falando em off aqui, né? A vida real, o design da vida real, não são tão agradáveis, né? Não tem a cultura maravilhosa, não amam o designer que está ali dentro. E aí você precisa criar um contexto para que aquele time se inspire a continuar trabalhando, a buscar um objetivo maior, né? Porque senão todo mundo vai embora. Então tem que ser esse líder inspirador também. Então, quando se fala de gestão de pessoas, tá? Mas eu acredito muito, aí falando já de livros, né? Teve um livro que o Pedro me indicou, Pedro Beleza, que era o The Making of a Manager, da Julie Zhu. Ele fala de 3 dimensões da liderança, e não é nem sobre de design, tá? É generalizado, mas 3 dimensões de liderança, que é pessoas, que é o que a gente está falando, que elas são essenciais nesse processo, porque elas que fazem tocar aquilo, e se pessoas não estiverem felizes e engajadas, não rola. Processos, ou seja, um bom processo vai capacitar o time a entregar melhor, e lá na BEM a gente tem tido esse feedback muito positivo dos designers que antes de eu entrar não tinham um processo muito claro e agora tem um processo que alinha com o produto. Eles se sentirem empoderados para poder bater de frente com uma decisão que eles não concordam, porque o processo ajuda nisso, além de conseguir ter mais eficiência. E o terceiro, dimensão. Então a gente falou de pessoas, processos, e a terceira é propósito, que está relacionado ao engajamento, é você construir um propósito para aquele time. Então são coisas que eu acredito que o líder precisa ter hoje, tá? Mas sem romantismo. Não estou falando aqui de, cultura linda, não, estou falando de conhecer o problema real, conhecer a dificuldade que você está passando naquela empresa e construir um cenário para que as coisas funcionem. Você está falando assim que não tem também uma receita de bolo, né? Porque que nem você deu esses pilares, né, sobre a questão das habilidades, skills que um líder precisa ter para atuar num time de design, mas não que exatamente fazendo isso já, igual você falou, né? Maravilha, tem esses 3 pilares, vai embora, tudo flui. E pensando nisso, até vou te perguntar, a questão de, existe um tempo, você consegue medir isso em tempo de maturidade para se criar um time igual você criou um time do zero lá na empresa por onde você passou? Tipo assim, ou vai muito de empresa para empresa? Empresa, mercado,
momento, tudo isso interfere, né? E eu falo também que tem que ter o apoio de cima, né, o patrocínio de cima, porque ainda que a gente fale que a mudança pode vir de baixo, se não tiver o apoio de cima, ela é muito mais difícil. Então, na ATEC, lá quando a gente acabou montando o time, eu tinha a carta branca, né, o apoio do meu diretor, que foi me dando as possibilidades e as chances de eu conseguir provar o valor. E aí, quando você começou a provar o valor, ele falou, beleza, corre atrás de uma forma de mostrar que você precisa montar um time. Então, ele deu essa liberdade. E conforme eu ia mostrando, conforme os projetos e o produto ia crescendo, a gente foi aumentando o time. Foi contratando naturalmente, assim. Naturalmente. Aí a gente, cara, tem falhas, né? Inicialmente, eu pensei numa estrutura, contratei algumas pessoas para aquela estrutura não se mostrou interessante para a realidade da ATEC, da empresa daquele momento. Dei 2 passos para trás, montei de outra forma, né? Peguei aquela pessoa que não estava funcionando ali, botei em uma outra posição e já começou a funcionar melhor. Então, a gente desenhou um outro processo, uma outra estrutura para aquela realidade daquela empresa, que era uma empresa que tinha tanto projetos quanto produtos, que eu apelidei de Projuto lá na galera. Então, nessa realidade, funcionava desse jeito, funcionava razoavelmente bem. E cresceu muito porque os projetos viram valor e começaram a dar espaço também. Também não é na marra, né? Você não faz na marra. Na BEM já é um pouco diferente, porque o crescimento está muito atrelado ao mercado dar retorno, está muito atrelado à visão de negócio da empresa. Então, a gente não teve uma escala de time. A gente apenas reformou o processo e a estrutura. Profissionalizamos muito a documentação, processos, ferramentas e tal, tornamos o trabalho do design excelente. Agora, escalar o time depende muito do negócio também. Porque também, Luan, assim, eu tenho visto muito isso e eu sou meio contra dizer que o sucesso está relacionado ao tamanho do time, né? Então, você ter 50 designers ou 10 não significa que a sua empresa valoriza mais design ou não, que você foi bem sucedido como líder ou não. Não está diretamente relacionado a isso, porque isso vai depender da empresa, né? Então, se a gente fala de uma empresa que tem 15 mil funcionários, a chance de você ter muito mais designers é muito maior do que uma empresa que você tem 500 funcionários. E aí, como é que você compara isso, né? Então, o sucesso, de fato, da liderança e do time de design, né? Não do líder só, mas do time, está no resultado que aquilo vai entregar para a empresa. Porque no final do dia, nós somos designers contratados para dar resultado para uma empresa. É assim que funciona, né? Eu sempre brinco, né? No final é business, né? É grana, querendo ou não, quem está te contratando quer ganhar mais. É simples assim. Eu sempre falo, a gente pensa no usuário, é design centrado no usuário, tudo pensando no usuário. Eu até brinquei esses dias de novo lá pelo Instagram, falando, galera, pensa no usuário, mas não esquece a empresa, pelo amor de Deus, né? Porque a galera foca tanto no usuário que esquece que tem uma empresa que tem que ter dinheiro, gente. Tipo, se não tiver grana, o projeto não sai, entendeu? Por mais que fale assim, mas precisa ter dinheiro para tudo? Precisa. Por mais que você não... pode ser muito dinheiro ou pouco dinheiro, mas precisa de grana. A gente vive num mundo capitalista e tem coisa. Luan, até ONGs precisam se sustentar. Ter lucro é diferente de sustentar, obviamente. Mas elas precisam gerar alguma receita, que seja por doações ou não, mas para se sustentar. E aí eu tenho uma frase que eu falo que é bem polêmica, que alguns designers não gostam tanto, mas... E eu sou uma pessoa totalmente discovery orientado, sabe? Eu sou orientado à pesquisa, a falar com o usuário, mas eu gosto de ressaltar que ninguém te contrata para fazer o usuário feliz. Ninguém. Mas meu chefe me contratou. Olha, a exceção prova a regra. Mas, na essência, o seu chefe, o seu líder, o dono da empresa te contratou porque ele precisava que o cliente gostasse do produto e comprasse mais. Então, assim, o seu objetivo é dar resultado para aquela empresa. Você, como designer, pode e deve inserir a variável humana ali. Ou seja, entregar coisas melhores, que causem menos atrito para o usuário. Entende? Porque no final das contas, assim, se você não entregar o resultado, se aquela empresa não faturar o que aquele líder, aquele chefe, aquele CEO desejam, provavelmente ele vai te demitir ou ele vai acabar com a área. Porque valor para ele, tirando algumas empresas que valorizam muito o cliente, valor para ele é resultado financeiro, não é NPS alto com satisfação do cliente, entendeu? Isso a gente precisa entender. E como líder, passar isso para o time às vezes é bem difícil.
Sim, e ainda que essas empresas que são um pouco fora da curva, digamos assim, né, que gostam da questão da satisfação do cliente, que eu acredito nisso, ainda assim elas gostam porque gera lucro, porque já entra grana para elas, porque senão também elas não iriam só fazer, igual você falou, até as ONGs precisam se sustentar, né, igual você falou, não precisa de lucro, mas elas precisam ter um sustento, então precisa de grana. Por quê? Porque a gente está no mundo capitalista, entendeu? Então não adianta ficar foca tanto no usuário e esquecer da empresa. É algo que eu tenho batido assim na tecla para a galera, ó, lembre-se da empresa. E o UX também é algo que dá lucro, que dá dinheiro. E é business, é negócio, tem que resolver problema, né? Não tem jeito. E outro, né, assim, a gente precisa aprender isso como líder, você também tem que passar para o time, e a gestão disso é mais complexa, mas há momentos de você ceder e há momentos de você brigar por isso também. E entender, porque cada empresa é uma empresa. A BEM hoje é uma realidade totalmente diferente para mim, que era a Embraer e a TEC. Então, na TEC, o objetivo final era que o produto fosse entregue, porque a gente tinha um compromisso com o governo, no caso, porque lá era, né, com as Forças Armadas, tinha um compromisso de entrega, entregou e com qualidade, ou seja, funcionando. Mas ninguém olhava se o usuário tinha uma boa usabilidade, se ele tinha, sabe, menos atrito, não olhava isso. Então a gente, como time de design, a gente tinha um compromisso principal que era entregar na data e com a qualidade esperada. Só que a gente, como time de design, meteu um propósito ali que era entregar também algo que trouxesse satisfação e uma boa experiência para o usuário. E satisfação, mais uma vez, não romantizando. Porque, gente, dependendo da empresa que você trabalha, e isso eu acho legal falar, porque é muito comum você ver aí o pessoal romantizando, tipo, porque eu trabalho num produto que eu amo, que o cliente ama usar, é o iFood, é o Nubank, mas quando você trabalha numa empresa B2B, muitas vezes, o usuário ele não ama utilizar o seu produto, ele usa porque ele tem que usar um RP, sabe, um SAP, sabe, o controlador de voo lá da Força Aérea, ele não ama, ele não acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou controlar um avião lá no sistema da TEC. Ele não fala isso. Porém, nós, como time de design, temos um papel, e nós assumimos aquele papel na época, de entregar para ele um produto que causasse o menor atrito possível para um trabalho que era extremamente estressante e perigoso. Então, assim, tem um outro papel aí. Tem o papel de entregar bem, mas a gente se colocou como objetivo de entregar uma coisa que não causasse atrito também. E hoje na BEM já é um pouco diferente, porque a gente tem um cenário que lida direto com o consumidor e outro cenário que a gente lida com a empresa, né? Porque quem contrata o serviço de uma empresa de benefício é um RH. Mas quem usa é você e sou eu, que somos funcionários das empresas, né? Então é bem interessante porque você tem esses dois universos. Você precisa agradar o usuário do cartão, a pessoa que vai lá fazer a compra, mas ao mesmo tempo você tem uma regra de negócio muito linkada que é totalmente financeira com os clientes que contratam. Óbvio, tem uma vertente ali humana, porque o RH quer que o funcionário da empresa esteja satisfeito com os benefícios e tudo mais. Mas é uma mudança muito grande. Então não dá para você dizer que o design ele aplica do mesmo jeito em qualquer empresa, sabe? Ele precisa de adaptações e o líder precisa ter essa visão. No meu entendimento, ele precisa saber descer essa visão, porque muitos designers não conseguem fazer esse shift de uma empresa para outra, né? E o líder vai ter que falar assim, aqui são esses os pilares do time de design, a gente tem essa preocupação, né? Então é muito comum isso acontecer. Mas eu não gosto dessa coisa do, o design só é sucesso se crescer, o design só tem que defender o usuário. Cara, ele tem que defender, mas ele precisa entender o contexto que ele está e o que ele tem que fazer para poder fazer a voz do usuário ser ouvida, né? Exatamente, não é uma regrinha matemática, né? Não é algo, igual o pessoal sempre brinca, não é um processo linear, né? Não é um processo reto, contínuo, assim, é algo que vai, volta, gira, volta de novo, vai para frente, anda, né? Tipo, é aquela rabisqueira, né? Não é uma linha reta, né? Isso que é interessante. Eu acho que esse lance de não ser uma linha reta que faz da profissão ser tão gostosa, pelo menos para mim, sabe? Esses desafios diários, essas coisas diferentes que acontecem, que a gente tem que resolver. Isso, para mim, é muito bacana e desafiador. Não fica aquela profissão monótona que fica fazendo sempre a mesma coisa repetitiva. Então, eu acho isso legal. No seu dia a dia, como que é, assim, você como um líder? O que você faz? Primeira coisa, cheguei no meu trabalho, primeira coisa que eu tenho que fazer. O que você faz? Hoje você não está indo para o trabalho, mas está trabalhando de casa, né? Está todo mundo home office. Quais são as primeiras atividades que você faz, assim, no seu dia? Ou é só reunião para todo lado? Se você não tomar cuidado, você não vai sair de reunião, né? Então você tem que ser meio que
auto-organizado ali para não acontecer isso, sabe? Porém, na grande parte, é muita reunião mesmo, assim. Lá na Tech, o meu time até falava assim que tinha que marcar a hora para falar comigo, né? Porque vira e mexe eu estava falando com algum stakeholder, alguma coisa assim, e aí eu separava mesmo horários para poder falar especificamente com o time certas coisas. E para resolver um pouco mais isso, eu ainda buscava sentar do lado deles, porque isso me ajudava a estar ali no dia a dia. Mas na essência, né, dependendo da empresa, você tem várias funções ali. Então, na Tech, eu gerenciava muito crise, eu corria atrás muito de novos projetos no nível de B2G, ou até de conversar com o pessoal de produto, com o head de produto que veio comigo da Embraer, para saber como é que estava andando o produto, qual era a visão de futuro. Então, eu também trabalhava com eles sobre a visão de produto, para poder descer isso para o time e trazer, olha, galera, a gente está atuando aqui, esse é o foco, está alinhado aí com o que vocês estão ouvindo na Squad, não está? Então, também tem um pouco disso. Tem a gestão das pessoas na essência, porque você tem que fazer ali as reuniões periódicas, né? Então a gente faz ali os one-on-ones quinzenais para conversar com a galera, para ouvir um pouquinho deles, quais as expectativas, quais as frustrações que eles estão tendo. A gente faz reuniões mensais para rever processo, para rever algum projeto que não deu muito bem, não deu certo. Eu não participo tão ativamente de design critique, essas coisas, muito por estar ali, não estar muito mais no craft, etc. Mas eu hoje, para o time ser um pouco mais enxuto, ouço muito do que eles estão fazendo, pergunto se está rolando tudo bem, enquanto isso eu estou junto com o time de PM e o head de produto, vendo os próximos passos, para poder já antecipar o que vai acontecer. Então, diariamente são reuniões com as áreas de negócio. Eu estou sempre fazendo reunião com a central, com o pessoal de atendimento, com o pessoal do comercial, para entender o que está vindo de lá, quais as dores. Aí, se eu pego alguma coisa interessante, eu chamo o time de pesquisa para trabalhar em cima disso. Então, é um pouco disso. Mas vai depender, né, Luan? Como a gente está falando aqui, do tamanho da empresa também. Então, se você tem 15 designers, você tem um papel. Quando você tem 5 designers, é um outro papel, é uma outra abordagem ali, né? Mas, na essência, você precisa fazer essa gestão dos processos. Então, eu faço sempre essa avaliação, eu acompanho, eu tento metrificar todas as etapas do processo para entender se a gente está pulando alguma coisa dele ou não. Não para avaliar o design, mas para avaliar o processo como um todo, porque o processo é mutável. E eu tento ajudar muito, gerenciar o time como carreira. Então, a gente faz essas mentorias quinzenais, conversa como é que está. Eu trabalho a mentoria 360, onde o pessoal do time mesmo vai se mentorando, né? Vai conversando e vai evoluindo um ao outro nas skills que tem um pouco mais altas ou não. Eu faço as avaliações, né? Tem as pesquisas de health check e tal, para você acompanhar tanto o engajamento quanto o crescimento de skills do time. Esse é um pouco do dia a dia, mas, assim, muito mais reunião com as áreas de negócio do que nesse aspecto, tá? Isso é legal, tá? Eu gosto bastante. Sim, reuniões para resolver problemas e tipo, aquelas reuniões produtivas, né? Que vai fazer reunião e resolve, né? Também, né? Não é reunião para marcar outra reunião, né? Não, acontece. Às vezes você levanta e fala assim, caramba, tem 15 pessoas nessa reunião, por quê, né? Não, porque a gente precisa decidir. Cara, com 15 pessoas na sala, ninguém decide nada, né? Não tem decisão, porque alguém vai levantar a mão e vai dizer que esqueceu alguém. Mas isso acontece. Mas eu gosto dessas reuniões de negócio muito porque você fica muito por dentro do negócio, como ele está funcionando, né? E hoje em dia você tem que, por exemplo, o cara terminou, vamos supor, um designer lá de UI, terminou um layout, você tem que aprovar ou você como líder não? É outra pessoa que aprova. Você realmente faz mais essa questão da gestão ali, de ver o que está acontecendo, correr atrás? Eu não acredito muito nesse processo de aprovação de tela, tá? Eu falo isso geralmente para os times, para as pessoas que eu contrato. Eu falo assim, olha, você nunca vai me ver pegando o seu projeto e falando assim, tá feio isso aqui, não gostei, refaz aí. Porque eu contrato pessoas que eu acredito que vão dar conta daquele trabalho. Se, né, o que eu alinho com o pessoal de produto? Se o produto teve algum problema, mas também não é achismo do tipo, essa tela tá feia, eu nem ouço isso. Já passei por algumas discussões dessas, já tive embate para defender meu time de PM falando assim, essa tela tá feia. Eu falei, mano, desculpa, mas você não vai vir com argumento de tela feia para mim. Não funcionou? O que aconteceu? O usuário não conseguiu utilizar, o designer não usou o padrão, porque a gente tem um guideline, tem um padrão.
Então, assim, eu não vou ficar avaliando nesse nível, eu não faço isso. Muito até porque o gerente não faz isso. Talvez o lead tenha um controle mais próximo disso. Mas eu acho que, geralmente, as pessoas mais sêniores, elas conseguem fazer essa avaliação uma das outras, tá? E o Design Critique está ali para isso também, para que o próprio time consiga se avaliar e propor evoluções no que eles estão produzindo. Porque o meu foco mesmo é para que o time consiga trabalhar com eficiência, que eles estejam conseguindo aplicar o processo que a gente desenhou, que eles estejam conseguindo evoluir o design, seja num guideline, num design system e etc., né? E que eles tenham clareza do que o negócio quer fazer, porque eles não sejam apenas entregadores de tela. Então, eu faço reuniões semanais com o head de produto e os PMs. Então, eles mostram toda a estratégia de produto deles, a gente vai conversando sobre o mercado, o que está surgindo, a gente bate um papo, debate, fala sobre o que é a perspectiva do próximo TRI, né? Ela é dividido por quarter, e aí depois eu faço uma reunião com o time e desço isso. Falo assim, galera, é isso que está acontecendo, o mercado está fazendo isso, a gente precisa priorizar essas coisas, os POs vão descer essas priorizações por causa disso, e o time tem que estar alinhado. Então, eu tenho esse papel de alinhar também a galera nessa visão de negócio. Legal. E pode ser considerado isso que você faz, a questão do Design Ops? No nível hoje da BEM, eu atuo quase como um Design Ops também por causa do time ser mais enxuto. Agora, quando falava na ATEC, que você tinha 17 pessoas, você tinha lá uma designer, que era a segunda designer que eu contratei do time, que era mais UI, que ela acabou cuidando do design system, progredindo para cuidar de uma visão de ops, que eu ajudava ela, conversava bastante, mas o processo depois que o processo foi construído, ele era revisado por ela e pela gente nas reuniões mensais, né? Então ela fazia esse controle, e aí quando eu saí ela acabou assumindo o papel de head lá também. Mas hoje na BEM eu acabo fazendo um pouco isso. Por quê? Porque lá na BEM eu enxergo que eu estou muito mais alinhado com o head de produto, porque o processo de design por si só não existe. É um processo de produto. O processo de design está ali mesclado no de produto. Então, eu proponho mudanças e ele traz as visões deles de produto e a gente vai alinhando juntos e eu acabo cuidando disso. Mas tem uma pessoa que cuida do design system que a gente está montando, por exemplo. Eu não cuido disso. Eu só acompanho, eu vejo quais são as decisões que eles estão tomando, por que eles estão tomando, até para eu poder, se alguém do produto perguntar, né? Mas eu não faço microgerenciamento. A gente tem um Kanban que quem controla são os designers e os POs, né? O Kanban que cai pesquisa, discovery. Eu estou acompanhando para ver se está sendo usado as ferramentas corretas, se o designer não está com algum problema com o PO e etc. Mas esse nível de controle da interface eu não faço, não acredito em fazer. E essa questão do Ops eu faço muito na parte do desenho do processo junto com o produto. Entendi, muito legal. É bom que fica claro assim para a galera até mesmo entender qual que é o papel realmente, né, de um líder, né? Porque parece que faz muito mais sentido isso você falando do que às vezes como é mesmo na prática, né? Porque o que as pessoas imaginam, né? Tipo, o cara vai, igual eu falei, vai ficar abrindo tarefa, mandando o cara fazer e whatever. Pode acontecer, né, Luan? Pode acontecer de algum nível de lead, por exemplo, que está mais perto da coordenação, de ser uma pessoa que vai distribuir tarefa. Mas isso muito numa visão de house, de time centralizado. Quando a gente fala de squad mesmo, de times, o design está ali dentro daquela squad, ele sabe exatamente o que tem que fazer, porque quem prioriza é o PO, né? Não tem muito papel do líder para fazer isso, entende? Agora, sobre como funciona... Isso, assim, a função do líder, no meu entendimento, é permitir ou fazer com que o time consiga trabalhar no melhor nível que eles podem. Então, assim, eu vou fazer de tudo para tirar deles ou até para não atrapalhar eles a entregarem o melhor trabalho que eles podem entregar. Então, se eles precisam de alguma questão de uma área de negócio, eu resolvo para eles. Então, é um grande facilitador do time, né, se você for encarar desse jeito. Que dicas e conselhos você dá para alguém que quer ser um líder em UX, na sua visão, assim? Deixa um conselho aí, uma dica para a galera que está ouvindo a gente. Fala, nossa, obrigado, Buriti, por esse conselho, por essa dica, que consegui ser líder hoje, sei lá, daqui 5 anos, 2 anos, 1 ano, que a pessoa possa se transformar. Foi graças ao Buriti que me deu uma dica, um conselho e eu segui. Não, graças ao Buriti não. Mas
Isso aí que você falou do tempo é bem legal, né? Eu tenho puxado essas discussões aí nos grupos, na comunidade. Eu gosto muito de um livro de arquitetura de informação, que é o Ansiedade de Informação. É um livro que eu indico, muito bom. E ele fala um pouco dessa ansiedade. Eu tenho visto essa ansiedade na galera, né? A galera querer ser líder rápido, querer ser sênior, e esquece dos passos que tem que dar. Então, assim, para você ser um bom líder, talvez seja uma palavra forte, mas para você galgar essa liderança e começar a construir um bom trabalho nela, coisa que eu ainda estou no caminho, tem uma experiência, tem uma bagagem que você tem que ter de carreira profissional, porque, como você deu para perceber aqui enquanto eu falava, cara, eu tenho que ter uma visão meio holística de tudo sobre o que o time de design faz e um pouco sobre o produto. E isso é só a vivência que dá, né, cara? É um pouco do que você falou, cara. Puta, eu fiz HTML, fiz ActionScript, então eu conheço um pouco o cenário do desenvolvimento, conheço um pouco o cenário do design, conheço o cenário de produto também. E aí você, com essa bagagem toda, você consegue ter uma visão um pouco mais ampla. E você precisa disso. Então, como é que você vai conseguir isso? Experiência, obviamente, né? Tempo de carreira, mas também você pode colar em pessoas, né? Eu acho que o ato de procurar mentores é muito rico e é muito saudável. Mas mentoria, na essência da palavra mentoria, tá? Não o que eu tenho visto aí que é pagar para 2 horas de conversa com alguém. Mentoria mesmo. Eu fiz um comparativo num grupo outro dia que, assim, já viu o Karate Kid? Pode ser o do Jack Chan ou do Daniel San lá. Mas o Sr. Miyagi é um mentor, né? E um mentor está relacionado a se envolver com a pessoa. Então, se aproxime de alguém que você admira como líder, né? E que é muito difícil, de fato, assim, muita gente fala isso, né? Quantos líderes você teve na sua carreira que você admira, né? E aí use isso. Eu usei muito, alguns que eu tive que admirei e outros que eu não admirava para definir como é que eu queria ser como líder, né? Então, corra atrás de mentores, alguém que vai poder te acompanhar no dia a dia. Não é bater um papo de 2 horas e nunca mais falar. É alguém que vai conhecer você mesmo como profissional e vai poder te dar opiniões, te dar feedbacks sobre você. Porque é muito fácil, né? Alguém me mandar uma mensagem no LinkedIn, Bonitinho, posso conversar? Pode. O que você acha disso? Eu vou dar opinião baseada em que se eu não conheço aquela pessoa, né? O jeito dela. Então, o mentor, ele precisa conhecer. Então, procure mentores. Eu acho que isso é muito rico e pode acelerar o processo, porque é um aprendizado mais ali, né? No dia a dia. Ler bastante, então tem muitos livros que você pode ler, e como eu citei mais no meio do podcast, procure alguns líderes que não são de design propriamente dito, né? Então você tem aí o próprio Peter Senge, que eu falei, fala de liderança desde a década de 70, o Walsh da GE, que faleceu faz 1 ano e meio, 2, um baita líder, o cara que conduziu a GE nos anos de glória dela, sabe? Então, assim, procure também ler um pouco dessa galera que está um pouco fora do radar de design, porque a liderança em design ainda é muito nova, né? Você não tem muitos líderes aí experientes que você possa seguir. Então, leia essa galera, estude. Eu não sei se eu acredito tanto em cursos de liderança, mas acho que é uma coisa que a gente pode conversar mais à frente, assim, mas e busque esse crescimento como relacionamento com pessoas. Então, dar feedback, né? Um livro que eu indico sempre, que é um livro da Harvard Business Review, que é A Arte de Dar Feedback, porque é muito difícil dar feedback, gente, e mais difícil ainda ouvir. E você, como líder, vai ter que fazer isso o tempo inteiro. Então, é uma dica legal também, você saber dar esses feedbacks. Eu acredito muito que você precisa saber o porquê você está sendo líder. Então, procure um mentor, estude, leia bastante, fala com o seu gestor imediato, fala assim, eu quero isso para minha carreira. E pergunta como é que ele pode te ajudar. Porque ele vai, de repente, fazer até uma mentoria com você, ou vai te dar uma oportunidade de ser um lead num projeto, num produto, para você experimentar aquilo. Experimente, né? Então, são algumas dicas, de certa forma, prática, tá? Tem vários cursos de liderança caríssimos, que, sabe, são para níveis já mais altos. Mas acho que, na essência, uma boa mentoria e boas leituras, né, que provoquem esse debate crítico sobre gestão e sobre liderança, são muito importantes. Agora, se você quer trabalhar com liderança de design também, eu falo sempre para qualquer liderado meu, isso não só sobre liderança, mas sobre trabalhar com produto. Conheça o que os seus pares de produto fazem. Faz um curso de PO para saber, lê um pouco sobre o produto,
entende como é que o desenvolvedor trabalha, porque você vai precisar lidar com ele. Então, são um pouco de dicas que eu posso dar. Ou seja, é uma longa caminhada aí que não adianta querer pular essa caminhada e querer liderar, que não vai dar certo, né, cara? Pode dar, né? Mas você não quer correr esse risco, né? A chance de dar merda é muito maior do que a chance de dar certo, né? Vamos ser sinceros, né, Buriti? E para ambos os lados, né, Luan? Porque pode ser ruim para os liderados, porque você pode ser um líder ruim, e pode ser para você também, né, cara? Você vai estar estragando a sua carreira, né? Você vai estar sendo infeliz, sabe? Tem uma série de coisas envolvidas nisso. Eu acho que isso é uma preocupação que a gente tem que ter. Mas testa também. Pode ir lá, testa. Se não funcionar, dá um passo para trás e fala assim, não é isso para mim, eu vou para outro caminho. Porque como a gente falou lá no começo, liderança não é top de carreira, não é oh meu Deus, olha como ele é maravilhoso, ele virou um líder. Não, você pode ser um baita especialista e ser extremamente respeitado, e isso é muito legal também. Aliás, a gente está perdendo os especialistas, né? Porque todo mundo quer ser líder, né? Aí se todo mundo liderar, quem vai ser liderado, né? Tipo, e aí? Exato, né? Se tiver cacique, não tem tribo, né? Fica complicado. Buriti, para mim, hoje, essa conversa, esse papo de UX hoje, para mim, foi uma aula, porque eu comecei a liderar o pessoal lá na empresa que eu trabalho atualmente, lá na Curate, no nosso time de design começou a crescer, e aí, por eu ter um pouco mais de experiência, meio que tá indo natural, assim. Então, para mim, eu tô nesse processo de aprendizado, de como que funciona, o que tem que fazer. Claro que algumas atividades são diferentes de como você faz, porque a empresa lá ainda está nesse amadurecimento, de entender tudo. Então, para mim, essa conversa foi uma aula para mim, assim, para eu levar para mim esses conselhos aí e começar a aplicar no dia a dia. E isso que eu já estou na caminhada, cara, já fazem 15 anos. Então, e para mim ainda é um processo, sabe? Só não é porque eu estou há tanto tempo que também, já vou sair liderando assim. Eu acho que a gente tem que ser humilde o suficiente para saber que a gente tem que sempre aprender. Eu penso assim, sabe? Eu gosto de ensinar também, mas gosto de aprender. E isso é bom, porque quanto mais a gente aprende, mais a gente vai crescendo devagarzinho, assim, né, com essa humildade de poder absorver informação de alguém que sabe mais que você, te passa o conhecimento, aprende e vamos para frente, cara. Então, muito obrigado aí pela conversa. E antes da gente encerrar aqui o nosso papo, deixa suas redes sociais aí pro pessoal te seguir, Instagram, o seu podcast lá que você está fazendo com o Rodrigo também, que tá super legal, que eu ouvi, que também tem um lá falando sobre essa questão de liderança no Design Team, né? E deixa aí essas redes sociais pra galera te seguir. Show. E só antes das redes, cara, eu achei muito legal isso que você falou sobre essa autoconsciência, né, do seu momento, né? Porque não é o fato de ter 15, 20 ou 5 anos, mas é você olhar para você mesmo e saber que você está preparado ou não para aquilo, né? Então, outro dia eu estava conversando, né, com o Gustavo, né, que é lá da OLX, que é diretor lá, e a gente estava falando sobre isso, né? Hoje eu sou gerente, ele é diretor, talvez um dia eu chegue a ser diretor ou não, talvez, não sei, mas hoje eu sei que eu não estou preparado, e essa consciência é muito importante para você também não se frustrar, e também para você saber que tem que correr atrás daquilo, né, e como chegar naquilo. Então, isso é muito legal também. Bom, as redes, né? Rafael Buriti, em qualquer rede você vai me achar. O problema é que o Buriti não é tão simples assim, mas é Rafael com F e Buriti, B de bola, U de uva, R de rato, T de tatu e Y no final, que eu não sei o que seria com Y, mas yellow, né, amarelo em inglês. Mas é Rafael Buriti com Y no final. Me procurar no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, vão me achar lá. E sim, agora eu sou integrante, né, já faz algum tempo, do canal Design Team, do Rodrigo Lemes. Eu tenho feito o Bom Dia UX com ele lá, na live toda quarta-feira, no canal, mas a gente também começou a resgatar um projeto que era o podcast. Então a gente tem lá 3 séries, né? A gente tem a série de liderança em design, que a gente já lançou alguns episódios. A gente tem uma série que é o Bom Dia UX, que sai da live e vai pro podcast. E a gente lançou recentemente o Curso Cast, não dá para ver, mas eu fiz aspinhas com a mão de curso. É o Curso Cast lá em nosso podcast, que a gente está se propondo a ensinar os fundamentos de UX em podcast, para poder democratizar esse conhecimento aí e trazer um conhecimento um pouco mais orientado para a galera aí. É um prazer que a gente tem, está sendo muito legal fazer isso lá. Então procure a gente no YouTube, Design Team, e o podcast também,
Design Team no Spotify, no iTunes, no Google Podcast. Em breve a gente vai estar lançando o site do Design Team para facilitar essas buscas aí. Legal, muito bacana. Aí, gente, ó, o Bom Dia UX, se eu não me engano, é às 7 da manhã, né, Buriti? Que tem toda quarta, né? Essa é a coragem. É toda quarta, 7 da manhã. É isso aí. Eu ainda não consegui assistir nenhum ao vivo. A gente já tem mais de, acho que já tem mais de 12, né? Passaram pela Discovery, né? Tipo, foi live todo dia, meu. Eu ainda tenho 2 para assistir que tá em atraso. Apesar que quando eu for ouvir esse podcast, eu acabei de assistir. Mas enfim, é muito conteúdo que vocês produziram nesses últimos dias aí. Então tem muita coisa legal. É só o pessoal buscar lá, que com certeza vai ser fácil de achar. Vai sim. Mais uma vez, Buriti, muito obrigado aí pelo bate-papo incrível sobre liderança em design. Valeu também todo mundo que ficou ouvindo até agora, esse bate-papo. E para quem quiser ouvir algum outro assunto específico do universo UX ou também a respeito de liderança, é só mandar uma mensagem lá no meu Instagram. E valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado, Buriti. Valeu.